8 anos de prisão e multa de mais de R$ 300 mil. Essa é uma condenação de alguém que roubou lá os velhinhos do INSS? Não. Essa é a condenação de alguém que dá golpe na praça, tira dinheiro de pessoas inocentes? Também não. Esse foi o crime que uma pessoa que assalta nas ruas, que rouba as pessoas, cometeu? Também não. Isso simplesmente é a pena de um comediante, por simplesmente contar piada. E para você ter uma ideia, corrupção dá muito menos de 8 anos, e se o político corrupto ficar esses 8 anos de prisão. Estupro de vulnerável com circunstâncias atenuantes pode dar menos de 8 anos de prisão. Homicídio culposo tem gente pegando de 3 a 4 anos de prisão. Agora, contar piada, aí não. Aí não pode. Aí é 8 anos de prisão, regime fechado e multa. E você sabe o que é mais engraçado disso tudo? Essas pessoas que denunciam, não só o Léo Lins, mas outros humoristas, são pessoas que não consomem esse tipo de show. São pessoas que vão lá na internet, pegam um corte de alguns segundos, vão lá na justiça e, quero denunciar essa pessoa porque eu me senti ofendido. Então, hoje no Brasil, a liberdade de expressão, ela assim, como outras coisas, se tornou relativa. Ou você fala, ou você não fala, você pode ou você não pode falar. E o humorista, ele é a primeira pessoa que vai falar contra um governo, contra um político, contra alguma minoria por meio de uma piada. As pessoas que estão no show dele entendem e pagam o ingresso sabendo que ali é um local de piada. Nada ali é levado a sério. Mas no Brasil, tudo que um humorista fala é levado a sério. Agora, o que um político fala, o que uma pessoa importante fala, é apenas uma brincadeira, ou então ele deu um escorregão ali, não era algo sério. As coisas estão invertidas no Brasil há muito tempo. E eu vou ler com vocês aqui a decisão da juíza lá do estado de São Paulo sobre a pena de 8 anos ao humorista Léo Lins. Vamos lá. Segundo a decisão da juíza Bárbara de Lima e Sepe, da Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo, o alcance da publicação na internet e a diversidade de grupos atingidos foram fatores determinantes para o agravamento de pena. Ou seja, se você é famoso e faz uma besteira, você está ferrado. Agora, se você é um político que tem ali seus votos, mas muitas vezes as pessoas não olham para você e você comete um crime de corrupção, meu amigo, pode fazer o que você quiser, que não dá em nada. Desses últimos dias, a gente viu o tal MC lá, Pose do Rodo, e outras pessoas também que são envolvidas e faccionadas, que cometem crime ou fazem com que os crimes sejam ali mais fáceis, né? Facilitados. Se você acorda em um belo dia, você está fazendo com que o crime organizado seja facilitado no Brasil, se você faz com que o crime organizado tenha mais dinheiro, com que o crime organizado tenha mais recurso, consiga chegar mais longe, ou se você até apoia o crime organizado, você é um criminoso. E criminoso tem que ficar preso. E no Brasil não é o que acontece. E essa é a melhor parte, presta atenção. Vamos ler esse trechinho aí do que a juíza disse a respeito dessa decisão absurda. O exercício da liberdade de expressão não é absoluto nem ilimitado, devendo se dar em um campo de tolerância e expondo às restrições que emergem da própria lei. Diz um trecho da decisão que a juíza falou sobre a liberdade de expressão. E ela continua. No caso de confronto entre o preceito fundamental da liberdade de expressão e os princípios da dignidade da pessoa e da vida humana na igualdade do direito, devem prevalecer os últimos. Ou seja, se um juiz acordar um belo dia, achar que aquilo é liberdade de expressão, aquilo se torna liberdade de expressão. Agora, se ele achar que aquele ato de corrupção foi uma questão de prática social ali que acabou acontecendo e não quiser punir pessoa corrupta, não vai punir. E a mesma coisa com pessoas faccionadas, com assassinos, com estupradores, com pessoas que cometem sequestro, com pessoas que cometem golpe. Estamos dependendo de um sistema judiciário para fazer justiça que absolutamente não faz justiça. O comediante não tinha que ter medo de fazer piada. O brasileiro não tinha que ter medo de falar mal do político. Mas o corrupto tinha que ter medo de roubar. O assassino tinha que ter medo de matar. As pessoas que cometem golpes tinham que ter medo de roubar os velhinhos. Mas ninguém que comete crime de verdade tem medo.
Quem tem medo é quem quer falar e quem quer usar da sua liberdade de expressão. E no Brasil, nós vivemos como o livro do George Orwell, que você não sabe se a liberdade amanhã vai existir ou não. O caso do Léo Lins é mais um caso que se inicia para começar o fim da liberdade de expressão. Então, a gente que está aqui na internet, seja aqui no YouTube, seja em outras redes sociais, precisamos falar disso. Você aí, no dia das eleições do ano que vem, precisa cobrar o seu político sobre isso, em falar sobre liberdade de expressão. Não podemos retroceder em questão a isso, e toda força para o Léo Lins.